onde nós erramos como raça humana. Fique até o final dessa mensagem e descubra como começaram os erros da humanidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a série de mensagens O que fazer com os nossos erros. E, para nós meditarmos na mensagem de hoje, nós vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde nós encontramos o seguinte: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Há algo de errado com a humanidade, e você já deve ter percebido isso. Era para a humanidade vivenciar certo potencial, no entanto, nós não conseguimos ainda. Nós estamos, por exemplo, em tempos modernos, em tempos de desenvolvimento, mas ainda assim, em nossa época ainda existe a presença de atitudes selvagens e primitivas. Enquanto isso, a história e a arqueologia nos dão conta do potencial que nós tínhamos desde a antiguidade. Essas duas ciências nos mostram que os povos antigos tinham uma ciência avançada e que foi perdida com o tempo. Os povos antigos de mais de 5.000 anos atrás eram capazes de fazer coisas que hoje nós achamos impossível para eles. Civilização formada, infraestrutura urbana, usavam a engenharia civil, criaram estruturas arquitetônicas gigantescas, tinham conhecimento de química e de matemática avançada. Essas coisas e outras mostram o potencial que nós, como humanidade, tínhamos desde tempos primordiais. No entanto, com o tempo, essa ciência foi perdida e temos resgatado essa ciência aos poucos nos últimos séculos. Mas ainda assim, encontramos pontos na história que para nós são um verdadeiro mistério. Essas evidências históricas mostram o potencial que nós temos como raça, e nós ainda hoje estamos buscando viver esse potencial, mas ainda não conseguimos. Então, o que nós temos que descobrir é o que está de errado com a humanidade e em que ponto nós erramos. Se nós descobrirmos isso, nós poderemos fazer o caminho de volta. Poderemos fazer uma engenharia reversa. E poderemos então corrigir as nossas lacunas e vivermos o nosso potencial. Poderemos também viver o equilíbrio que nós tanto desejamos entre as coisas que desenvolvemos e as pessoas que nós nos tornamos. Se nós descobrirmos o que há de errado com a humanidade e onde nós erramos, poderemos descobrir quem poderá fazer esse caminho de volta. Se a humanidade, como uma raça, pode fazer esse caminho de volta e viver com sociedades equilibradas e viver com culturas avançadas. Ou se não, se apenas pessoas individualmente podem fazer esse caminho de retorno. Porque então, pessoas como eu e como você, não precisaremos esperar a raça reagir, mas poderemos adiantar a nossa parte pessoal. E a palavra de Deus revela a resposta para essa questão. Porque essa resposta está no campo da revelação, porque se trata de coisas do princípio da humanidade, de tempos que foram perdidos e não podem ser reproduzidos. E, portanto, somente a revelação pode mostrar o que de fato aconteceu, como começou o erro da humanidade. O que a palavra de Deus revela é que nós erramos em nossa opção de vida. A raça humana optou por uma dimensão de vida incerta. Para isso, nós deixamos para trás uma dimensão de vida orientadora. Vamos olhar para o texto da Escritura que nós lemos hoje e veremos como isso aconteceu. O texto da Escritura nos mostra que havia um jardim. Se trata do Jardim do Éden. O nome Éden vem do hebraico, que significa leste, nascente, oriente. Recebe esse nome por causa da posição onde nasce o sol e, portanto, nasce o nosso dia.
O nome desse jardim aponta para os tempos mais antigos da humanidade, aponta para os tempos das origens, os tempos dos começos. O Jardim do Éden, esse jardim dos inícios, era o lugar do ambiente da presença de Deus na Terra. O Jardim do Éden quer dizer que, em tempos antigos, a humanidade viveu na presença de Deus, na presença do Eterno. Durante esse tempo em que a humanidade viveu na presença de Deus, a humanidade vislumbrou o seu potencial. É por isso que nos relatos de Gênesis nós vemos apenas um casal tomando conta de um ambiente do tamanho da Mesopotâmia. Além do mais, esse jardim tinha um caminho, conforme diz o texto da Escritura. Havia um acesso em que o homem podia sair do ambiente da terra e ir para o ambiente do jardim. Sim, porque no relato de Gênesis existem dois cenários, a terra e o jardim. A terra é o cenário de onde o homem foi criado. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o jardim é o lugar que Deus plantou, um lugar carregado com a sua presença imediata. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Embora tenha existido este lugar maravilhoso marcado pela presença de Deus, o texto sagrado nos mostra que o homem foi expulso desse jardim. O ser humano foi afastado do ambiente da presença de Deus. E só lhe restou então o ambiente da terra, que conforme o cenário é um ambiente rústico que deveria ser cultivado pelo ser humano a partir daí. Se o ser humano foi expulso do ambiente da presença de Deus, é porque cometeu um erro grave. E esse erro foi um erro existencial, um erro que lhe tornou inadequado para viver no jardim da presença de Deus, na terra dos inícios. É daí que passou a existir esse nosso senso de distanciamento, esse nosso senso de estranhamento, essa sensação de que há algo errado com a humanidade. Depois de ser expulso do jardim, o texto nos revela que o caminho do Éden foi bloqueado. E aqui nós temos muito o que aprender. O caminho para o Jardim do Éden foi bloqueado para impedir esse ser humano inadequado de ter acesso à vida perpétua, à vida eterna presente na árvore da vida. E além disso, existe algo muito importante aqui para nós refletirmos. Se o caminho foi impedido de volta, isso é um sinal de que o ser humano tentaria voltar, o ser humano tentaria encontrar o caminho de retorno. E essa é a questão. Porque só volta quem sabe que está deslocado. Só tenta retornar quem sabe que errou o caminho. E é isso que a humanidade tem feito em todo o seu percurso da história, descobrir de onde saiu. Tentar descobrir o caminho de volta para suas origens, o caminho de volta para os seus inícios. O que a palavra de Deus nos mostra é que o erro da humanidade foi deixar para trás uma vida debaixo da orientação de Deus, da orientação do Eterno. E com isso, a humanidade fez a opção de viver uma vida incerta, uma vida baseada em um conhecimento incompleto, um conhecimento que ainda precisa ser construído no decorrer dos séculos. Portanto, segundo a palavra de Deus, o que está errado com a humanidade é que estamos em uma dimensão resumida e estamos vivendo uma opção errada. O que acontece com o erro da humanidade é um conjunto de erros existenciais. Nós estamos em uma dimensão resumida. Essa é a dimensão humana, uma dimensão cheia de limites e de espaços vazios. Uma dimensão longe do elevado, longe do transcendente. Uma vida sem contato com o lugar de onde vêm todas as coisas e todas as realidades. Sem contato com o lugar de onde vem a origem de tudo. O nosso erro como raça é que nós estamos vivendo uma opção errada. Nós estamos vivendo por aquilo que é incerto, por um conhecimento incompleto que nós temos que ir construindo no decorrer do tempo. O que nós fizemos foi uma opção longe de uma vida orientadora. Nós poderíamos estar vivendo como raça
debaixo da orientação do Eterno, debaixo da orientação de Deus. Poderíamos estar sendo guiados por aquele que tudo sabe, por aquele que tudo vê. Agora, pense comigo. Você acha que a raça humana vai querer voltar para o ponto de onde caiu? Você acha que 7 bilhões de pessoas no mundo vão tomar uma decisão em conjunto para retornarmos para o ponto de onde nós erramos? Você acha que a humanidade como raça vai fazer um pacto mundial de reunir todos os governos e de mover todos os sistemas para isso? De mover os sistemas financeiros, o sistema político, os sistemas científicos, os sistemas filosóficos, os sistemas culturais? Você sabe que a resposta para isso é um sonoro não. Claro que não. Resta então indivíduos. Indivíduos podem fazer esse caminho de volta. Eu e você podemos fazer esse caminho de volta. Você não precisa esperar pela raça humana. Você pode adiantar o seu lado e agir por sua vida. Além do mais, aquele que expulsou a humanidade inadequada, a humanidade indigna do Jardim do Éden, do Jardim dos Inícios, esse providenciou um caminho para os indivíduos voltarem. É ele que passou a convidar todas as pessoas dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Você foi convidado. Você foi convidada. Cabe a você decidir. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que tenha sido proveitosa para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Um forte abraço a você e até a nossa próxima mensagem.